Oi, tudo bem contigo? Aqui é de tarde em São Lourenço do Sul. Não sei que horário e que parte do dia é aí ou quando tu vai ver esse vídeo, essa gravação. Esse é o segundo que nós vamos fazer vídeo sobre evangelismo, né? Eu fiz aquele evangelismo aula 1, onde a gente viu as questões cruciais assim do evangelismo, né? Ser salvo, receber o poder do Senhor, né? Todas aquelas coisas como nós vimos na aula 1. E hoje nós vamos ver algumas pessoas que deram o seu testemunho, que diz ali na Bíblia. Nós vamos dar uma analisada e também vamos ver como dar o nosso testemunho, né? Baseado no livro de Atos, capítulo 26, o testemunho do apóstolo Paulo perante o rei Agripa. Então, vamos nos relembrar e aprender questões importantes de pessoas que testemunharam de Jesus e que isso possa te motivar a fazer o mesmo, né? Que é a nossa principal tarefa. A tarefa da igreja, principalmente, é anunciar as boas novas e desejar ardentemente que o Senhor converta os corações das pessoas a Ele. E para isso Ele usa nós, né? Ele não usa anjos, Ele usa homens. Ele nos confiou essa tarefa e nós precisamos fazer isso com toda a nossa dedicação. Então, vamos primeiro ler o texto que está em Mateus 9, versículos 27 a 31, para ver a primeira experiência de algumas pessoas aqui com Jesus e o que elas fizeram, né? 9, 27 a 31. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: Credes que eu posso fazer isso? Respondeu-lhes: Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Então veja que quando alguém recebe uma bênção, um presente, alguma coisa maravilhosa na sua vida, ela não consegue ficar calada, ela não consegue ficar de boca fechada, ela quer contar. Mesmo que Jesus disse, por outras circunstâncias tais, que tinha todo o plano dele, dos 3 anos de ministério, disse que eles não contassem aquilo ali, eles não conseguiram ficar calados, né? Então, se você é salvo, você é convertido, então esse desejo está no teu coração. Tu não consegue ficar calado. Quer contar para as pessoas o que aconteceu na tua vida. O outro texto de Marcos, capítulo 1, versículo 28, diz que depois que Jesus curou um endemoniado, no versículo 27, todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia, né? Então, quando algo é feito, quando algo notório acontece, isso envolve todas as pessoas e aquela notícia se espalha. Nós nos convertemos, nós saímos das trevas e viemos para o reino do Senhor, para o reino da luz. A nossa vida mudou. As pessoas precisam saber que isso aconteceu. Amém? Marcos 7, 31 a 36. Vamos examinar aqui a experiência também aqui do surdo e do gago. Jesus curou ele, né? E no versículo 36 diz assim, eu estou no capítulo 7 de Marcos, versículo 36. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Nós sabemos de muitas coisas maravilhosas que Deus fez e faz, e continua fazendo, e ainda fará. Como podemos nós ficarmos com a boca calada? Existem tantas formas de a gente evangelizar, né?
A gente pode... O bom é conversar com a pessoa, explicar, dar o seu testemunho, mas você pode dar um CD, você pode olhar um filme, você pode comprar um livro se a pessoa gosta de ler, você pode fazer uma visita no hospital. Olha, inúmeras formas tem de que a gente pregue o evangelho, mas ele precisa ser pregado de alguma forma ou de outra. Nós temos que nos dispor. Diz para o Senhor aí na tua casa, no teu lar, ou onde você estiver: Senhor, eu quero fazer a minha parte. De que maneira tu vais me usar? Qual a ideia que tu vais me dar? Mas eu quero transmitir, eu quero fazer alguma coisa. Não quero ficar com as mãos vazias, quero estar com as mãos cheias de frutos. Faça isso, porque é necessário. Depois dessa experiência de Marcos, vamos ver agora Lucas 5, 25 a 26. Outra experiência aqui. Lucas 5, 25 a 26. Jesus curou um paralítico, né? Então aí no versículo 27 de Lucas 5 diz: passadas estas coisas, saindo... Opa, me enganei, desculpem. Versículo 25. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Então esse homem foi curado, ele saiu para casa, ele não conseguia parar de glorificar a Deus. Imagina receber uma cura, né? E o resultado disso é que todo mundo ficou atônito e também davam glória a Deus. E possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. Você não quer que isso aconteça com as pessoas? Você não quer ver mais pessoas também abrindo o coração para Deus, acontecendo maravilhas nas vidas delas? Então você precisa testemunhar. Eu preciso testemunhar. Próximo texto aqui. Lucas 8, 38 a 39. Esse texto tem uma particularidade muito importante. Presta bastante atenção. Lucas 8, 38 a 39. Jesus tinha libertado um endemoniado, que vivia acorrentado, se cortando, ninguém tinha força para pegar ele, acorrentavam ele, ele quebrava as correntes, ele era um terror na vizinhança. Aí Jesus expulsou os demônios dele. Ele ficou perto de Jesus, assentado em perfeito juízo, normal. Depois que tudo tinha passado, né? Aí Jesus ele ia percorrendo os caminhos para levar a salvação a outras pessoas. Aí esse homem disse para ele: o homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha feito. Então veja, o homem pediu: eu quero te seguir, Jesus, eu quero ir junto contigo aí, por onde tu for, vou fazer alguma coisa ou outra. Mas Jesus disse assim: não, vai, volta para tua casa, para tua família, para os teus e conta lá o que aconteceu contigo. Esse é o desejo que Deus tem para você. O que mais Deus deseja é que você abra a sua boca e conta para os outros o que aconteceu contigo. Veja que interessante, né? Outro texto. João 1, 40 a 42. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Veja que interessante, né? O André conheceu Jesus, e a primeira pessoa que ele encontrou, que era o irmão dele, ele falou que tinha encontrado: olha, vem ver, eu encontrei o Messias, vem comigo. E aí o Simão foi lá, Jesus recebeu o Simão, mudou o nome de Simão para Pedro. Você já pensou se André tivesse, de repente, não falado nada? Olha quem foi Pedro depois, né?
Foi o primeiro que ele encontrou. Eu também, quando eu me converti, já comecei a falar para minha irmã, para o meu pai, para minha mãe, para os meus amigos, né? A gente tem aquela necessidade, não pode se calar diante de uma coisa maravilhosa que está acontecendo na nossa vida, não é mesmo? Agora vamos examinar um outro texto que diz qual é a nossa principal tarefa. É Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Para que você é igreja? Para que você se reúne em assembleia com os outros? Para que você cultua a Deus? Qual é a tua tarefa? É enterrar o teu talento? Não, de modo algum. A tua tarefa é ser testemunha do Senhor, engrandecer o nome dele. Aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, disse Jesus, também me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que divulgar as minhas palavras, também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Se por acaso você estagnou, você que está me assistindo agora aí, parou, se entristeceu com alguma coisa, clama a Deus, pede que Ele resolva essa questão e que você volta à ativa. Não pode ficar parado. Nós somos chamados para isso. Nada pode impedir esse trabalhar de Deus na nossa vida. Não podemos deixar que nada sufoque isso, porque a evangelização é o principal. Atos 4, 16 a 20. Vamos dar uma olhada ao que diz aqui. Os apóstolos tinham pregado sobre Jesus, tinham curado lá uma pessoa, e aí as autoridades, né, vieram em cima deles e mandaram eles parar de falar naquele nome. Então, disseram, que faremos com esses homens? Versículo 16. Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem nesse nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós, outros, do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ninguém pode te impedir de falar sobre Jesus. Ninguém, autoridade nenhuma, nem que ameacem te prender, né? Essa é a nossa missão. Nós somos soldados de Cristo. Vejam que eles não titubearam, disseram assim, olha, mas vejam bem se nós vamos obedecer vocês e não obedecer a Deus. Porque para obedecer a Deus é necessário evangelizar. Porque o Senhor mandou evangelizar. E essa é a ordem que está mais acima das outras. Em 1 Pedro 2, 9 e 10, aqui diz a tarefa da igreja, a tarefa tua e a tarefa minha. 1 Pedro 2, 9 a 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Até aqui muitos estariam felizes com essa parte do versículo e diriam, glória, aleluia, que maravilha, eu sou filho de Deus, eu sou nação santa, eu sou cabeça, eu não sou cauda, eu sou isso. Mas e o resto do versículo? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo Paulo, pelos homens, ele era rejeitado, várias vezes ele estava preso, e ele dizia, mas eu sou embaixador em cadeias, o Senhor me colocou aqui como seu embaixador, e evangelizava. É para isso que você é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Versículo 10. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Deu para captar, para relembrar qual é a nossa missão e aquilo que nós não podemos deixar de fazer de jeito nenhum. Se a gente está ficando só dentro das quatro paredes da igreja,
atividades dentro da igreja somente com aquelas pessoas que já se converteram e que vão aplaudir tudo que a gente faz e que não vão nos criticar, mas a gente não está indo lá nos que não têm salvação, então tem algo profundamente errado e contra a vontade de Deus. Você precisa estar ciente disso, né? Eu quero dar para você como um tema para casa, leia Atos capítulo 26, que é o testemunho que Paulo dá perante o rei Agripa. Ele conta como era a vida dele antes, o que Deus fez por ele e como era a vida dele agora. E depois, no final, ele ainda faz um apelo para o rei Agripa aceitar Jesus. Então, leia com atenção, veja, aqui Paulo está falando da vida dele de antes. Agora aqui Paulo está contando sobre a sua conversão. E agora aqui ele está contando o que mudou na vida dele depois da conversão. E está fazendo um apelo. E depois que tu estudar esse texto aqui, Atos capítulo 26, usa isso como modelo. Quando conversar com outras pessoas, conta como era a tua vida antes. Conta o que aconteceu. E conta como tu é agora. E convida a pessoa a dar esse passo de fé e receber a Jesus, né? Porque foi isso que Paulo fez em Atos 26. Espero que você tire o tempinho para ler Atos 26 e veja como foi e coloque em prática, que vai ser uma maravilha para o reino de Deus e mesmo para ti. Tá ok? Então, quando a gente estarmos juntos de novo, dessa forma virtual, vamos ver a aula 3 de evangelismo e aprender mais algumas coisas que ainda podem nos deixar mais convictos da necessidade de pregar a salvação e recebermos o poder de Deus para fazer isso, porque essa é a missão da igreja, essa é a tua missão e é a minha missão. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Não esquece de ler Atos 26, tá bom? Também, se não és inscrito ainda no canal, te inscreve, ativa o sininho das notificações e compartilha para nós alcançarmos mais e mais pessoas com a palavra maravilhosa do Senhor. Amém? Tchau, então.